Mais uma informação, Dantas, antes do seu comentário, até ilustrando essa mudança de ambiente no Congresso, sobre a qual falava o Zé, o relator do PL das fake news na Câmara, o deputado Orlando Silva, acusou as Big Techs de realizarem uma ação suja para supostamente sabotar as discussões sobre o texto. A ação das plataformas nos bastidores e a resistência da oposição tem interferido na tramitação do projeto. A margem apertada na votação também acendeu alerta no governo, que teme não conseguir aprovar o PL. É isso então, Dantas? Essa reação de última hora das empresas de tecnologia, das redes sociais, pode acabar com os planos do governo? Bom, o Orlando Silva, a turma do PT, do PCdoB, do PSB, eles sabem o que é jogo sujo. O que as Big Techs estão fazendo é um trabalho de lobby absolutamente normal, um trabalho de pressão pública, através aqui do próprio site de busca do Google, alertando e fazendo aqui as suas ponderações sobre esse texto. Isso é absolutamente legítimo e republicano. O que esse pessoal quer? Eles não querem nem que as pessoas mais possam se expressar, que as empresas que divergem da proposta deles possam exercer essa pressão republicanamente, possam pedir apoio à sociedade. É essa gente que quer calar você, que quer calar os parlamentares, que quer calar o jornalismo, que quer calar o cidadão nas redes sociais. Eu não concordo com todo o posicionamento do Google que ele faz aqui. Eu li esse posicionamento. Existem uma série de questões que são mais complexas e precisam ser debatidas. Agora, o problema é que primeiro, quem está fazendo, né? Aí só um comentário rápido em relação ao Flávio Dino. Esse tipo de reação do Flávio Dino e a própria reação do Orlando Silva mostra o seguinte: olha como é que essa gente pensa e o que eles já querem fazer antes de ter o PL aprovado. Eles não permitem, eles odeiam o contrário, eles não estão prontos para um debate, eles não são homens públicos, não deveriam estar ocupando função pública nunca na vida, porque são intolerantes, porque são incapazes de dialogar com a sociedade, são incapazes de ouvir o contrário, de ouvir o outro, de ouvir uma palavra diferente da sua. E o Flávio Dino ainda retuita um grupo que vive de fazer assédio a veículos de comunicação que discordam das suas posições. Esse texto, eu já falei na semana passada, esse texto é um X-tudo, eles misturam alhos com bugalhos. É como você ir naquele rodízio que tem carne, que tem buffet de massa, que tem sushi, que tem tudo, mistura tudo, bota tudo no mesmo prato e come, vai dar indigestão. Eles misturam regulação de plataforma com regulação de conteúdo. Eles misturam questões comerciais com questões de liberdade de expressão. Esse texto é um lixo, esse texto tem que ser rasgado, jogado no sepultado, tem que entrar para o lixo da história, esse texto do Orlando Silva. Esse texto não serve para nada, esse texto não pode ser aprovado e eles estão desesperados, sabe por quê? Porque esse texto vai ser reprovado. O Arthur Lira deu uma entrevista para o Globo, publicou hoje uma entrevista em que o próprio Lira já entendeu que virou o jogo. Ele amanhã vai ter uma reunião com os líderes, ele já viu que se não tiver o voto, ele não vai pôr para votação, porque ele sabe que vai perder. É preciso reação. A bancada evangélica já reagiu, porque sabe que vai ter a sua liberdade religiosa cerceada por essa gente. A bancada do agro, que é mais transversal, deveria fazer o mesmo, porque eles estão assediando o agro com o MST no Conselhão, as coisas estão todas relacionadas. Eles querem destruir o agro, querem destruir a imprensa, querem destruir todos os setores de comunicação, querem destruir as Big Techs, querem expulsar qualquer coisa de tecnologia, querem transformar o Brasil em Cuba. Quem não vê isso? Quem não enxerga isso? É ridículo. Olha, esse governo está nu, os seus dirigentes estão nus, os seus interesses, as suas más intenções estão expostas para toda a sociedade. Essa gente foi eleita democraticamente, mas não estão governando democraticamente, estão optando pela via de um regime de força, estão optando pela via de uma ditadura.
É preciso uma reação contundente da sociedade de forma republicana através dos seus representantes no Congresso. É preciso enterrar esse texto do Orlando Silva, rasgá-lo, enterrá-lo democraticamente na votação, lá no plenário. Ele será reprovado e vai para o lixo da história. Agora, Pavinato, na prática, o que é que mudaria com a aprovação desse texto? Até para a gente deixar bem claro, está feita aqui a reação, foram expostas as opiniões aqui dos nossos comentaristas, todos bastante contrários, bastante incisivos na crítica ao texto, mas na prática, o que é que mudaria na nossa vida caso aprovado esse chamado PL das fake news? Na minha vida, mudaria meus planos de festa junina. Por exemplo, eu ia pular o São João na cadeia. Com absoluta certeza, eu pularia São João na cadeia. Seria o primeiro plano que mudaria na minha vida. E agora, ainda que não tem mais cela especial, seria um São João bastante quente, confesso. Em segundo lugar, é claro que ele deveria ser rasgado. É um texto que, como disse o Cláudio Dantas, não serve sequer para limpar o vão das nádegas, porque é um texto tão maluco, é um texto que, apesar de chamar de lei da liberdade, ele quer tolher a liberdade. Então, se você usar para limpar o vão das nádegas, é capaz de sair urina, de tão sem nexo que esse texto é. Segundo, na vida de todo brasileiro, o que vai mudar? Ainda não se sabe. Por quê? Porque tudo que está naquela lei, em primeiro lugar, já existe em outras leis. Existe no Marco Civil da Internet, no Código do Consumidor, existe no Código Civil, no Código Penal e na LGPD. Quando você é banido, quando você tem um impulsionamento reduzido maliciosamente, você pode, achando qualquer coisa estranha, perguntar, e existe hoje já a obrigação de qualquer provedor desse tipo de serviço de plataforma social te informar. Já existe. A única coisa que não existe hoje, porque é um defeito do Marco Civil da Internet, é a questão da responsabilização solidária das empresas. Mas o jeito que foi colocado no texto não se sabe em que ponto é essa responsabilização. O que deveria acontecer? A Constituição proíbe o anonimato. Deixou ter anônimo? O anônimo fez alguma coisa errada? Se a empresa não colaborar com a investigação criminal, não oferecer os dados, ela passa a responder por isso. Mas isso a LGPD já diz, que em caso de determinação judicial para fins de investigação criminal, a empresa ela pode quebrar o sigilo dos dados pessoais. O que vai acontecer é, nós não sabemos. Pode ser que não aconteça nada, pode ser que o pior aconteça, porque a chave de decifração da maldade deste texto final é o artigo 51, que dá à comissão, ao comitê gestor da internet, que já existe, novos poderes. E dentre esses novos poderes, a criação do Código de Conduta. Ou seja, o inferno é este Código de Conduta a ser criado pelo Comitê Gestor de Internet. E vai ser criado sem a necessidade de discussão no Congresso, sem a necessidade de ser votado. Vai ser criado longe da discussão popular, longe dos olhos dos usuários. E é neste Código de Conduta que poderão proibir você de falar mal de político, que poderão proibir a todos nós de criticar todos os dias os posts de um político, como quis o projeto original de 2020, no artigo 24. Poderá acontecer de absolutamente tudo. Poderá o Código de Conduta dizer, não se pode achincalhar o presidente, porque isso vai levar a nação para o buraco. E é isso que acontecia na Itália a partir do final da década de 1920. Il duce non può fare errore. O líder não pode errar e nós não podemos criticá-lo. Então, o que muda é, não sabemos, mas em frente à composição do Comitê Gestor da Internet,
tudo pode acontecer. E nada de bom, sempre de ruim. Agora, Mota, caso confirmada, né, essa derrota daqueles que defendiam o texto, não dá para comemorar a vitória antes da hora, né? Mas diante de todos os indícios que já trouxeram aqui o Zé e o Dantas, de que amanhã tem a reunião de líderes e que se não tiver voto suficiente não vai ser colocado em pauta, mas caso isso seja confirmado e o texto não avance como pretendiam o governo e os próprios parlamentares governistas, caso isso aconteça, dá para se tratar isso como uma vitória da população, de internautas e resultado da mobilização popular que foi feita, Mota, contra o texto, chamando a atenção para as ameaças que o projeto continha à liberdade de expressão? Claro, Brown. Eu acho que é uma demonstração maravilhosa do funcionamento de uma democracia. E aqui eu não estou me referindo nem ao governo, nem ao deputado, às autoridades que estão empenhadas na aprovação do projeto. Eu estou falando justamente da reação popular e da manifestação das empresas de redes sociais. A sociedade brasileira e as empresas não precisam receber lições de democracia do Partido Comunista do Brasil. A realidade é que esse PL, o PL 2630, ele é o cruzamento de vários interesses. Primeiro, interesse de um conglomerado de mídia em trajetória descendente, mas que ainda é rico e poderoso e que quer atrasar o relógio da liberdade e tomar o espaço das redes sociais. É voltar no tempo. Depois, é o interesse de um parlamentar com trajetória complicada, momentaneamente poderoso, que deseja prolongar o seu poder. Quem sabe transformá-lo em prosperidade. Terceiro, é o interesse de um governo que é movido à ideologia de extrema esquerda e tem obsessão com o controle do discurso, que é sustentado por ativismo judicial e pretende calar a opinião popular e nunca fez nenhum segredo disso. E quarto, alguns políticos cujos votos estão sempre em leilão. Eles simplesmente querem se dar bem. Não interessa se eles próprios vão ser amanhã vítimas daquilo que eles mesmos aprovaram. É uma vitória, se acontecer, se o projeto for rejeitado, será uma vitória. O Congresso Nacional estará de parabéns. Os deputados responsáveis por essa vitória merecerão os votos que receberam dos seus eleitores e a gente só precisa ter consciência de que nós teremos muitas outras batalhas semelhantes pela frente, porque esse projeto não é um acidente de percurso, esse projeto não é uma coisa improvisada, ele faz parte de uma visão do mundo, ele faz parte de um projeto de poder para aqueles que acham que o Estado deve intervir em absolutamente todas as áreas da vida privada. Tudo tem que ser aprovado pelo Estado. E é claro, o Estado é controlado por meia dúzia. Agora, Zé, caso confirmada essa derrota do governo, seria um indício de como anda a relação do governo com o Congresso Nacional, ou seja, das dificuldades que está tendo o presidente Lula para conseguir votos no Congresso para aprovar as matérias de interesse deles? Seria um indício do que pode vir pela frente também? Esse texto sobre as fake news, né, que na verdade é um texto de tentativa de censura, ele ganhou um debate muito maior. Eu sempre acompanhei, sempre disse aqui sobre a influência externa no Congresso Nacional que vem aumentando dia após dia. E os líderes tradicionais aqui, como Arthur Lira e outros, resistem e fecham os olhos como avestruzes, dizendo que isso não existe. Existe e é uma pressão muito mais pesada hoje do que o próprio partido político. Eduardo Bolsonaro, na reunião que eu citei, né, ele interceptou um processo de votação rápida
seria uma votação da urgência num dia, na terça e na quarta-feira, ou talvez no mesmo dia se votaria o projeto e pronto, né? Liquidaria a fatura. Mas aí houve um acordo, né? Vamos deixar para a semana que vem, vamos pensar melhor, discutir, e aí o presidente da Câmara caiu exatamente nessa proposta e deixou para amanhã, seria na semana passada. E durante esse tempo está acontecendo um trabalho muito forte fora do Congresso Nacional. E os deputados, Vitor, estão desobedecendo até as ordens e ali a definição dos líderes dos partidos para votar contra. Essa é a realidade, houve uma mudança de clima. O projeto é ruim, mistura mesmo vários assuntos, né? E há uma tendência de regulamentar, sabe? Mas regulamentar no sentido de melhorar, de dar segurança jurídica, principalmente ao usuário. As minhas críticas às Big Techs, eu defendo, acho que tecnologia é como catraca de bicicleta, não tem volta, não tem recuo. Se você rodar para trás, não vai, é só para frente, né? Mas é preciso dar segurança ao usuário, que hoje não tem absolutamente nenhuma segurança. Os donos das plataformas descredenciam a hora que querem, isso não pode. E também não precisa de lei nova, a lei do consumidor diz que isso é um contrato de adesão. Você não precisa pagar, você assinou um contrato de adesão para entrar, que ele não pode te tirar de qualquer maneira, né? Então isso, em alguma forma, tem, ou através de decreto, ou mesmo ação na justiça, tem que ser definido. Agora, esse projeto, tentando livrar a cara de políticos, tentando definir ali crimes que, na verdade, já existem, né? Não precisa de uma legislação nova. Isso aí não vai passar. Não vai passar porque houve uma mudança de clima, uma mudança muito importante. E o que originou essa mudança é pressão externa. E isto é um fato histórico também, não é a primeira vez. E eu vi lá no plenário a grande irritação de políticos tradicionais. Eu sempre disse por aqui, quando há um acordo, quando há um acordão aqui, se preocupe, porque você, o cidadão, está perdendo. Eles, donos dos acordos aqui, é que estão ganhando quando isso acontece. Esta é a realidade. Agora, Dantas, e diante disso tudo, como é que está se comportando o Supremo Tribunal Federal? O Supremo tem participado dessas negociações aí em Brasília, tem interesse também na aprovação desse texto? Afinal de contas, o STF tem tido muito protagonismo nessa questão de combate à fake news, o inquérito das fake news, como ficou conhecido com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está em funcionamento ainda. De que forma o Supremo Tribunal Federal participa desse processo todo, Dantas? Ô Brown, na verdade, nós tivemos, até na semana passada, o Alexandre de Moraes entregando uma proposta do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, ao Arthur Lira. Então, assim, nós temos o TSE participando dessa discussão através dessas sugestões que foram feitas, que me parecem formalizar aquele fast track, aquele mecanismo que foi usado pelo TSE na eleição passada. Eles querem já aprovar isso, oficializar esse mecanismo para a eleição de 2024, eleições municipais. Olha, é complicado, porque assim, você teve uma circunstância muito específica na eleição passada, na eleição de 2022, e isso ficou latente, inclusive, no julgamento, né, em que participou aí o plenário. A Carmen Lúcia até fez aquela célebre declaração dela em relação a censurar, a impedir a divulgação de um documentário, né, de uma produtora que faria a divulgação de um documentário polêmico durante o período eleitoral, e o TSE barrou essa divulgação. E ela ficou ali pisando em ovos para falar que aquilo era uma situação super, assim, sabe, inóspita, uma coisa urgente, muito específica daquela eleição, que não poderia se repetir, que se resvalasse, né, em censura, o tema voltaria a ser debatido, etc. E agora o que se quer é tornar esse mecanismo, né, uma coisa oficial. Então você conseguir tirar conteúdo, o TSE poder tirar conteúdo da rede sem precisar nem citar o autor, vai diretamente na plataforma, manda tirar e acabou, né? Então isso dribla o devido processo legal. A gente sabe que em eleição a Justiça Eleitoral ela tem
ela tem uma dinâmica própria, ela tem uma dinâmica muito mais rápida, que naturalmente tem a ver com a própria dinâmica das eleições. Mas você não pode dispensar o Ministério Público, você não pode dispensar a citação à pessoa ou a empresa que está sendo atingida, né, por determinada medida. Você tem que ter um mínimo, né, de legalismo nisso. Você tem que ter um mínimo de garantia legal, né, nisso, né, para que todas as partes, né, eles mesmos defendem o garantismo. Você tem que ter um mínimo de garantismo, né, de aplicação da Constituição, né, quando você vai tomar uma decisão como essa. Então me parece que quando você legitima isso, institucionaliza isso através do Congresso, você dá uma driblada na própria Constituição. Então, assim, mais uma vez, né, o TSE, ele está fazendo essa pressão. Claro, o TSE é composto por ministros do Supremo, também por STJ, advogados e tal, mas tem lá ministros do Supremo, que são ministros que fazem pressão também nos parlamentares. O Arthur Lira, naturalmente, ele se sente pressionado pelo judiciário para poder, vamos dizer assim, resolver isso do ponto de vista do Congresso, do ponto de vista da Câmara, do ponto de vista do Legislativo. É como se eles dissessem assim: olha, ou você legisla sobre essa questão da desinformação, ou quem vai legislar sou eu, né? Como já o fez na última eleição. Então isso é muito complicado, isso é muito delicado. Por quê? Porque é preciso que o Congresso legisle? É preciso. Aliás, se o Congresso tivesse legislado lá atrás, e esse projeto das fake news já está rolando aí pelo menos há 3 anos, se já tivesse se posicionado, se tivesse feito o devido rito legislativo, né, passasse ali por todas as comissões especiais e promovesse um debate público com a participação da sociedade, das big techs, dos representantes legais, quer dizer, você teria já avançado nessa questão. Mas o Congresso foi omisso nos últimos anos. E diante da sua omissão, o TSE ocupou o espaço e produziu esse aparato que foi utilizado na última eleição. Então agora o Congresso se sente pressionado a legislar rápido, mas não pode legislar rápido sobre algo tão sensível, que mistura, como eu disse antes, alhos com bugalhos, sushi com rodízio de picanha. Avinato. Dantas, se tivesse picanha, né? Mas a picanha não virá. Então vamos pôr aí o sushi com rodízio de pizza, porque a picanha tá difícil. Eu quero mandar um recadinho aqui. Atenção, atenção, deputado Orlando Silva. Deputado Orlando Silva diz que Big Techs tentam sabotar a análise do texto da PL das fake news. Olha que engraçado. Eles já conseguem censurar o debate na Câmara sobre a PL da censura. Censuraram o debate. Aí agora, o Orlando Silva e o Flávio Dino, não contentes de terem censurado o debate só na Câmara dos Deputados, eles querem censurar o debate na sociedade civil. Se isso não é fascismo, eu não sei o que é. É aquela velha frase do Zé Serra, em 2006 ele falava: o petista bate a carteira e grita pega ladrão. A frase atualizada é: esse pessoal do governo Lula grita fascista, porque é um Mussolini disfarçado. Eles são um Mussolini que não ousa dizer o seu nome. Eles são o purê do que há de pior do fascismo. Então queriam e conseguiram censurar o debate na Câmara. Agora eles querem censurar o debate na sociedade civil. E quando ele diz que a Big Tech quer sabotar a análise do texto, é uma fake news. Ou seja, eles querem aprovar uma lei contra fake news através de fake news. Talvez o Orlando Silva não saiba, mas sabotagem vem do francês. Sabot. Sabot é tamanco. Sabe aquele tamancão de madeira? Sabot. Quando os trabalhadores, e hoje é dia do trabalhador, Vitor, né? Dia Internacional do Trabalhador. Mas no Brasil é dia do trabalho, porque o Getúlio Vargas ele roubou a data do trabalhador e entregou à instituição do trabalho, em 1930. Bom, quando o empregado na França ele queria parar o maquinário, ele pegava o sabor, que era o tamancão de madeira, e jogava nas máquinas para estragar tudo. Então era sabotagem. Isso é sabotagem. Sabotagem é você querer pegar o seu tamanco, Orlando Silva,
e jogar na engrenagem tecnológica das plataformas. Isso sim é sabotagem. Agora, o que eu não tenho visto, Vitor, ninguém mudar o texto que foi apresentado por ele mesmo. O texto final da PL da censura. Ninguém alterou. O texto está lá para quem quiser ver. Ou ele está chamando o povo de analfabeto, incapaz de votar, incapaz de saber o que quer vamos usar a expressão do Lula, ele está chamando o povo de gente com problema no parafuso. Ou quem está sabotando é ele mesmo.